por pura graça e não por mérito. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples, achava-me prostrado e ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Salmo 116, versos 3 a 8. Aqui está descrita a condição destruída na qual muitas almas pobres e despertas foram trazidas. Mas deixe-me, antes de prosseguir, dizer que se algum de vocês é crente em Cristo e não sentiu tudo o que eu falo, você não deve se condenar por causa disso. Existem muitas doenças no mundo. Se estou descrevendo uma doença e a maneira pela qual o médico a cura, você não deve dizer, estou certamente errado, pois nunca senti essa fase da doença. Isso não importa, nenhum homem sofre todas as doenças. Se você está descansando somente sobre Jesus, não se perturbe. O que estou prestes a proferir não é para a sua perturbação, mas para o conforto de outras pessoas. De nosso texto, observo que muitas pessoas preocupadas sentem as tristezas da morte. Isso quer dizer que ele é objeto de pesar semelhante àqueles que assediam os homens em seus leitos moribundos. Eu já passei por esse estado e, portanto, vou descrevê-lo com mais emoção. Quais são as tristezas da morte? Uma das tristezas da morte de um pecador é o retrospecto. O pecador moribundo olha para trás e não vê nada em sua vida que lhe dê consolo. Ele poderia desejar que o dia tivesse sido escuridão, em que se dizia que uma criança nasceu no mundo, pois ele sente que sua existência tem sido um vazio e, pior que isso, um insulto a Deus e a causa de miséria para si mesmo. Ele não consegue ver um ponto brilhante ou esperançoso em toda a sua história. Assim também, o homem verdadeiramente despertado chora sobre um passado terrível e lamenta porque tudo é mal, e as mesmas coisas que ele uma vez glorificou são manchadas. Ele vê que foi pecado aquilo que antes ele pensava ter sido justiça, e ele lamentou-se dizendo em seu coração, Deus nunca deveria ter me gerado. Você está sentindo, querido amigo, ou você já sentiu aquela tristeza da morte? Alguns de nós sentiram isso intensamente. Outra tristeza da morte é pesar pelo presente. O homem está deitado de um lado para o outro em seu leito de morte, e toda a sua glória e beleza se foram. A flor da saúde se afastou dele. Ele é um homem muito diferente do que era nos dias de agilidade e vigor, e ele sabe disso. O Espírito Santo, quando sopra sobre o homem, achando toda a carne como erva, seca tudo. E assim destrói a glória da propriedade do homem e faz com que sua excelência decaia, até que o homem esteja enfermo, até a morte de si mesmo. O moribundo também vê toda a sua força partir. É assim com um pecador desperto. Ele sente a morte na sua alma. Ele costumava ser capaz, como pensava, de fazer qualquer coisa. Sua ideia é que ele pudesse se arrepender e crer, emendar e reformar e salvar-se a si mesmo, sempre que quisesse. Mas agora, o resfriado da morte veio sobre todos os seus poderes e ele ouve a Cristo em misericórdia dizendo, sem mim, você não pode fazer nada. Ninguém pode vir a mim, a menos que o Pai, que me enviou, o atraia. Assim, muitos pecadores sentem que as tristezas da morte os cercam. Estão ao seu redor, aquelas tristezas do passado, do presente e do futuro. A descrição do Salmo 116 se torna ainda mais gráfica na próxima sentença. Os pecadores despertos às vezes sentem o que descrevem como as dores do inferno. Não que qualquer homem vivo aguente as dores do inferno na medida em que são sofridas no inferno, mas ainda assim uma antevisão horrível dessas dores pode às vezes ser experimentada por uma consciência desperta. Quais são essas dores do inferno? Primeiro, há a dor do remorso. Antes que a alma creia em Cristo, ela não tem arrependimento, mas sofre remorso, uma tristeza pelo pecado por causa da sua penalidade. É um terrível horror de ter vivido uma vida tal, porque vê que deve ser punida por aquela vida e que Deus, o infinitamente justo, deve se vingar de suas transgressões.
remorso. Quando sentimos isso, clamamos: minha alma prefere ser estrangulada em vez de viver. Se Deus, em misericórdia, não manteve a alma com uma esperança vacilante, mesmo antes de chegar à fé em Jesus, certamente o espírito do homem caía completamente sob um sentido arrependido de pecado. Uma das dores do inferno é um sentimento de condenação. As almas perdidas são chamadas de condenadas. Tendo sentido as dores do inferno, talvez uma das dores mais agudas de uma consciência desperta seja um sentimento de desespero, um terrível desespero, não evitado por qualquer perspectiva de melhoria no futuro. Nós fomos levados a isso também, alguns de nós. Toda a esperança de sermos salvos estava perdida. Havia às vezes um pequeno raio de luz cintilante que parecia dizer: Jesus veio procurar e salvar os pecadores. Mas nós não podíamos nem mesmo ver aquela estrela solitária em todos os momentos, pois pensávamos que ele não veio procurar e salvar os pecadores como nós éramos. E além disso, já que havíamos rejeitado Jesus antes, temíamos que sua misericórdia fosse embora para sempre. Quão desesperadamente eu era conhecido por insistir nesta ideia. Agora eu gostaria que não tivesse feito isso, mas sei que outros fazem e eu falo com a experiência deles. Que Deus livre seus frágeis botes dos redemoinhos do desespero, aquele redemoinho horrível que sugou tantos. Há outra pontada de inferno que o desperto sente, e é um sentimento esmagador de miséria. Embora ele não esteja no inferno ainda, e bendito seja Deus, você não estará. Mas alguns de vocês se sentem quase tão miseráveis como se estivessem, pois o remorso, intensificado por um sentimento de condenação e castigado pelo desespero, cria uma tempestade terrível em sua alma. Ainda, o salmista não sentiu conforto por qualquer esforço que fizesse. Isso inclui a última frase da descrição do texto. Eu encontrei problemas e tristezas, de modo que ele procurou por algo, mas o único resultado de sua busca foi que ele encontrou problemas e tristezas. Cada caminho de fuga está fechado contra você para sempre, pecador, exceto um, e esse é Cristo, que diz: eu sou a porta. Não há outra porta. Isso nos leva à segunda parte do nosso discurso, que é falar sobre o curso de ação do pecador despertado. Então, eu chamei o nome do Senhor. O que ele fez? Primeiro, ele chamou. Chamou o nome de Deus, invocou-o, falou com ele, ergueu o coração e ergueu a voz, chamando como um homem faria que está perdido em um nevoeiro e chama um próximo, esperando ouvir uma voz que irá guiá-lo. Esse chamado é frequentemente descrito como um clamor, um estilo natural, simples, autêntico, desagradável, mas mais eficaz de expressar nossa aflição. Agora observe que ele diz: então eu invoquei o nome do Senhor. Não haverá mais invocação de ministros, nem de clérigos, etc., mas então eu chamei o nome do Senhor. Agora, o que melhor ele poderia fazer? Para quem poderia ajudá-lo se as tristezas da morte o cercassem? Quem senão aquele que destruiu a morte e venceu a sepultura? Quem pode nos ajudar quando as dores do inferno se apoderarem de nós, senão aquele que passou pelas dores que nos foram devidas pela pena de morte e que lançou a morte e o inferno no lago de fogo? Quem pode ajudar o desesperado tão bem como o conquistador da morte e do inferno? Quem pode simpatizar como o Senhor? O próprio Senhor Jesus conheceu as tristezas da morte e, portanto, é tocado pela compaixão pelos filhos dos homens. Ele não é o próprio Filho do homem, tentado em todos os pontos, como somos, sem pecado? Há momentos em que um cristão pode orar de hora em hora, mas é um grande erro quando os irmãos medem suas súplicas pelo relógio. A grande questão não é quanto tempo você ora, mas quão fervorosamente você ora. Considere a vida da oração em vez da duração da oração. Se a sua oração chegar ao céu, é tempo suficiente. Quanto mais tempo precisa ser? Se não chegar ao Senhor, embora o tenha ocupado por uma semana, não será longo o suficiente para ser útil. Nosso terceiro ponto é o livramento, e por isso eu me refiro ao 8º verso.
Esse peticionário pobre, implorando, duvidando, tremendo, recebeu o que pediu. Ele disse: Ó Senhor, peço-te, livra-me a minha alma. E em pouco tempo ele cantou: Tu livraste a minha alma. Quando o eco respondeu à voz, o Senhor respondeu ao seu pedido. Se você está pedindo salvação de todo o seu coração, com os olhos na cruz de Cristo, você a terá. Se você se lançar diante de Jesus e disser a Ele: Se eu morrer, eu perecerei em seus pés trespassados, você não perecerá. Se você sinceramente clamar por perdão, como o publicano fez, você deve ir à sua casa justificado. A fé que olha só para Jesus é uma graça apropriada e capacita a alma a dizer: Ele me amou e se entregou por mim. O salmista obteve libertação da morte, pois as almas podem morrer, embora não possam deixar de existir. Elas morrem quando separadas de Deus, como a alma de Adão morreu no dia em que ele comeu do fruto proibido. E como todas as almas estão mortas, até que pela união a Deus, elas são vivificadas na vida espiritual. Pela graça de Deus, Davi foi liberto da morte espiritual que reina no interior e da morte eterna a que conduz. Seus olhos também foram limpos das lágrimas. Quem não é libertado da tristeza, quando é livre do fedo da pena de morte? O perdão tem alegria, onde quer que ele venha. E depois, tendo ganho a salvação e a alegria, o Senhor deu-lhe estabilidade. Aqueles pés que eram tão aptos a escorregar foram ajustados rápido e o fedo da apostasia futura foi removido pelos graciosos títulos que Deus deu a ele, que ele nunca o deixaria. Assim, ele tinha uma bênção para sua alma, seus olhos e seus pés: salvação, alegria e estabilidade. Essas mesmas bênçãos podem ser obtidas pelos outros. Se eu me dirijo a alguém que está passando agora pela terrível experiência de Davi, ou algo parecido, ou se eu me dirijo a qualquer pessoa que não esteja passando por tal experiência, mas mesmo assim deseja a vida eterna, eu diria a eles: a razão pela qual Davi foi ouvido não estava em sua oração ou em si mesmo, mas estava em Deus. Leia o 5º verso do Salmo 116. Gracioso é o Senhor e justo. Sim, nosso Deus é misericordioso. É por isso que o Senhor ouviu a oração de Davi, porque ele é gracioso e ama mostrar graça divina aos pecadores. Era também porque ele é justo e, portanto, mantém suas promessas. Ele fez uma promessa de que ouvirá a oração e ele disse: se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E, portanto, em misericórdia e justiça, ele nos ouvirá. Por meio das demonstrações de graça e misericórdia para os aflitos, que se dirigem a ele para buscar alívio, o Senhor revela que o que está em jogo nisso tudo, e além de tudo isso, é a sua própria glória através de Jesus Cristo. Porque com isso, demonstra que sua graça é triunfante e poderosa. Alguém numa congregação estava muito mal, caído em grossos pecados, e em vez de orarem por ele, muitos que se achavam justos a seus próprios olhos o condenaram em seus corações e o deram como caso perdido. Mas Deus, pela graça, o levantou e o fez mais operante em sua obra do que todos os demais, e muito mais útil para o reino de Jesus Cristo do que todos os seus acusadores. Tem sido assim sempre, para a exclusiva glória de Jesus. Então não se trata se o merecemos ou não, se somos melhores do que outros, etc., mas simplesmente por causa da graça de Deus que opera em nós. Compartilhe essa mensagem e se inscreva em nosso canal. Vida Eterna From Now.